Olá, bem-vinda ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje vamos falar um pouquinho sobre as tendências no mercado da pedagogia. Isso mesmo. Quais são os caminhos, quais são os desafios, quais são os cursos existentes nessa área, qual é o perfil desse profissional ou dessa profissional, como queira, mas enfim, quais são os rumos. E para isso nós temos a presença ilustre da professora Gisele. Muito obrigado pela participação, professora. Imagina, eu que agradeço a participação. Bacana. Para ter uma ideia, né, eu sempre começo o programa destacando a formação do entrevistado. Primeiro que para conseguir um agendamento com um profissional desse gabarito, né, demora um certo tempo. Então nós temos que explorar ao máximo. Para vocês terem uma ideia, a professora Gisele possui graduação em Pedagogia pela Facel, possui graduação também em Educação Artística pela UFPR e mestrado em Educação pela PUC Paraná. Foi professora da disciplina de Metodologia do Ensino de Artes da Universidade Positivo e coordenadora do curso de pós-graduação na modalidade à distância em Metodologia do Ensino de Artes da Facinter. Também foi professora do curso de Pedagogia da Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras Facel. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e artes como professora de educação básica. Atua principalmente com os seguintes temas: prática pedagógica, metodologias inovadoras, metodologia de aprendizagem por projetos, metodologia de ensino das artes, metodologia científica e educação à distância. Atualmente é professora e coordenadora do curso de pedagogia nas modalidades EAD, presencial, semipresencial do Centro Universitário Uninter. Bom, deu para ter uma noção aí do gabarito, né, do garbo, né, da nossa entrevistada. Mas eu gostaria de, antes de iniciarmos os questionamentos, lembrar que esse vídeo será disponibilizado via YouTube, via também nosso site, que é o www.tendenciaemercado.com.br. Ok? Vai aparecer embaixo da tela o site, tendenciamercado.com.br. Durante toda a transmissão também você pode anotar aí alguns endereços para contato. Inclusive, a professora vai passar também o e-mail, né, da tutoria do curso dela, caso você tenha alguma curiosidade, queira chamar, alguma coisa que chame a atenção e você queira saber um pouquinho mais sobre pedagogia. Lembrando que estamos nas redes sociais, @AquilesJúnior. Você fala diretamente com a produção desse programa no Twitter, @Aquiles Júnior, Achilles Júnior, embaixo da sua tela. Durante todo o programa vai aparecer também. Temos também o nosso Twitter para divulgação de vagas no Brasil inteiro, @VagasLegais. Semanalmente nós postamos oportunidades de emprego, de concursos, né, jobs, né, nas mais variadas áreas, você que acompanha o nosso programa sabe disso, através do @VagasLegais, ok? Professora, vamos então começar aqui a falar um pouquinho sobre pedagogia. Quais são as modalidades do curso de Pedagogia da Uninter e quais são as diferenças entre essas modalidades? A pessoa que está assistindo agora e está pensando em fazer uma graduação, o que ela tem que pensar de características em relação a um tipo de modalidade ou outro? Isso, então, hoje em dia, no Centro Universitário Uninter, nós trabalhamos com o curso de Pedagogia nessas 3 modalidades, né? Então, nós temos o curso em Educação à Distância, né? Pedagogia à Distância, totalmente à distância. Claro, existe dentro da lei os períodos, né, que esse aluno precisa estar presencialmente dentro do seu polo para realizar algumas atividades, provas, né, e assim por diante, dentro da legislação que a gente tem para o curso. Temos hoje também o curso presencial de pedagogia, né, com todas as atividades de forma presencial dentro do curso, e temos ainda a nossa modalidade semipresencial, né, que o aluno ele tem momentos presenciais na instituição e momentos que ele se utiliza de métodos, né, de ensino à distância. Então, qual seria a diferença, como o professor Aquiles questionou? Na verdade, em curso, se a gente pensar em currículo, pensar em legislação, diretriz do curso de pedagogia, não temos diferença. Nossa diferença é na metodologia de ensino, né, e nas estratégias que a gente utiliza para que esse aluno realmente aprenda dentro do nosso curso. Porque hoje em dia nós temos as várias formas de aprender do nosso aluno. Então, nós temos alunos que aprendem mais vendo, né? Alunos que aprendem mais ouvindo, escrevendo. O aluno ele precisa identificar as suas formas de aprender.
né? Então, de que forma é mais viável para ele realizar um curso totalmente à distância, né? Pensar no seu perfil, na sua realidade, na realidade do local que você mora, nos seus acessos. Então, você tem que pensar enquanto aluno, qual é a sua disponibilidade para o aprender, né? E aí a gente tem como proposta na Uninter essas várias formas para que a gente tente atingir a todos os nossos tipos de alunos. Muito bem, então, pelo que o professor está falando, nós podemos imaginar assim que para cada modalidade, alguns chamam de metodologia, outros modalidade, o EAD, o presencial e o semipresencial. O EAD 100% à distância, o semipresencial com alguns encontros e o presencial é o tradicional. Cada aluno possui um perfil. Então, se nós temos lá um aluno que é um pouquinho mais autodidata, mais responsável em relação ao seu agendamento, porque na distância ele tem que cumprir ali algumas etapas, né? E é tudo via sistema. Se ele perder um prazo, ele acaba sendo atrapalha o processo. Isso. Então, no curso à distância, dentro da legislação, nós temos alguns momentos que ele precisa estar presente, né? Seriam avaliações, provas, algumas atividades obrigatórias no polo, né? Mas ele é um curso à distância que exige do aluno uma autonomia. Então, esse é o principal do aluno à distância. Ele precisa ter uma autonomia para os estudos, né? Para ir em busca desse conhecimento. É claro que a gente proporciona as estratégias de ensino, os métodos, os materiais, mas o aluno precisa se adequar a esse tipo de metodologia. Nós podemos destacar, né, no caso do ensino à distância, uma das grandes vantagens, o autogerenciamento, a autonomia, né, me corrija se eu estiver falando alguma coisa fora do contexto, mas pelo que eu percebo também uma grande vantagem, principalmente para os alunos que não estão localizados nos grandes centros, é ter aula com professores, né, todos eles mestres, doutores na área, renomados, autores de livros, com muitas publicações, ou seja, dificilmente uma pessoa que está aí nos mais de 400 polos que nós temos, né, no Brasil inteiro, que o Grupo Uninter tem pelo Brasil inteiro, se a pessoa está no interior, dificilmente já teria acesso a um hall tão elitizado de professores assim. Essa seria um grande diferencial, né? Esse é um grande diferencial, né? Então, o contato com esses professores, né, com toda essa formação, né, que o professor Aquiles nos colocou, é uma possibilidade que muitas vezes um aluno que mora em muitas regiões aí do nosso Brasil afora, onde nós temos os nossos cursos, que ele não teria acesso, né? Então, por meio da educação à distância, ele tem uma oportunidade, uma chance de também ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Em relação às obras que o professor Aquiles falou, então muitas vezes, né, quando que esse aluno teria acesso a essas obras? E no nosso curso, né, os nossos materiais são produzidos pela nossa instituição, produzidos pela nossa editora, com nomes renomados na área, né, que pesquisaram, estudaram sobre esses conteúdos, escreveram os nossos materiais, e são os materiais que embasam o curso. Eu tenho percebido bastante aí nas entrevistas, tenho conhecido bastante aí sobre as histórias dos cursos, né? A ideia do programa Atender esse Mercado é mostrar quais são os caminhos nas mais variadas áreas. Hoje nosso assunto é pedagogia, mas já foi RH, já foi marketing, já foi finanças, gestão pública já esteve. Eu lembro de uma situação onde foi ressaltado que um dos professores do curso de gestão pública, por exemplo, é o senador Cristóvão Buarque, ex-presidenciável, né? Foi ministro já da educação, uma referência na área da gestão pública. Então, o que se observa no curso à distância é que facilita o acesso à informação, além dessa facilidade ao acesso à informação, nós temos aí uma gama de professores que são invejáveis, se comparados com outros, né? Exatamente. Essa facilidade. E para aquela pessoa que está assistindo agora o programa, professor, e tem interesse em acessar o curso, claro, você pode acessar o site do Grupo Uninter, que vai aparecer embaixo da tela para você, mas para ficar mais claro, como que eu faço para acessar esse curso? Como é que eu faço para ingressar em um curso em andamento, se ele é modular, não é modular? E se existe algum tipo de pré-requisito, professora? Eu tenho que saber um tipo de língua, eu tenho que ser formado em outra coisa? Qual é o pré-requisito? Só para meninas? Só para meninos? Como é que funciona esse mercado? Quais são as características? E também como que o procedimento para entrar nesse curso?
Então, assim, na verdade, o perfil, né, do aluno de pedagogia hoje em dia não é mais para mulheres, né, Aquiles. Hoje nós temos muitos homens, né, alunos fazendo curso, né? Então, a primeira coisa é se informar no nosso site sobre a inscrição do nosso vestibular, né? Se for um curso à distância, procurar na sua região onde está o nosso polo, né, presencial, para te passar todas as informações. Se for aqui do curso presencial, procurar na instituição, e semipresencial também na instituição, né? É claro que também nós temos aí, para que vocês possam pedir mais informações detalhadas do nosso curso, nosso e-mail, né, que eu vou deixar para vocês, que é tutoriapedagogia@uninter.com, onde estamos disponíveis a passar as informações e detalhes para o nosso curso, né, de dúvidas que vocês têm. As entradas no curso, nós temos várias entradas durante o ano, nessas três, né, nas três modalidades, né? Então é algo que facilita muito, né, porque antigamente o que acontecia? Nós tínhamos que esperar, eu fazia vestibular lá no final do ano, caso acontecesse alguma coisa, teria que esperar um ano todo para fazer vestibular novamente, né? Então eu ficava todo esse tempo estudando novamente para vestibular, né? O que isso hoje em dia, com as novas tecnologias e acessos e até expansão das instituições, isso não ocorre, né? E na Uninter nós proporcionamos isso aos nossos alunos, né? Essa possibilidade de entrar no curso em andamento, né? E toda a estrutura curricular que a gente montou faz com que o aluno consiga acompanhar a turma, né? Toda a forma pedagógica, tudo que a gente pensou, seguindo as diretrizes, faz com que o aluno consiga acompanhar o curso, né? Entrando nas várias entradas que nós temos durante o ano. Nas ofertas. Nas ofertas, né? Ou UTAs, como a gente chama, né? De aprendizagem, né? Dentro do curso. E não tem nenhum tipo de pré-requisito, vamos deixar bem claro, assim, não preciso, eu tenho que fazer um teste de inglês, proficiência, TOEFL, não. De línguas, não, e muita gente pergunta, eu preciso ter feito magistério em nível médio para ingressar no curso de pedagogia? Não. Não existe sim o desejo de trabalhar na área, né? O desejo de trabalhar na área de educação, de querer atuar, né, nessa área, mas não um pré-requisito anterior que a gente exija para que o aluno ingresse no curso. Então, hoje em dia, com as oportunidades, com a tecnologia, incentivo do governo, FIES, todo esse tipo de estímulo, né? Acaba não estudando quem não quer, né? Porque a oportunidade hoje existe. Hoje existe muita oportunidade, né? Então, claro que existe, quando nós falamos assim, não estuda quem não quer, claro, cada um tem uma história de vida e deve estar pensando assim, poxa, você não sabe o que eu passo para... Mas tá mais fácil, pelo menos, né? Claro que eu tenho aprendido um pouquinho na vida que nada, né, se consegue com muita facilidade. Tudo tem um certo, né, tipo de sacrifício. Então, se você está pensando em ingressar em um curso superior, tá aí uma grande dica, né? Caso você deseje saber um pouquinho mais, como a professora falou, vai aparecer de novo embaixo da tela o tutoriapedagogia@uninter.com. Você fala diretamente com a professora Gisele, vai falar direto com a coordenadora do curso. Isso é bacana, isso é bem legal, eu costumo falar nas aulas, isso é choptura, isso é supra-sumo da goiaba. Você fala exatamente com a pessoa que detém a informação. Anote bem, tutoriapedagogia@uninter.com. Caso você tenha algum tipo de dificuldade com e-mails, né, uma coisa mais instantânea, nós temos, como eu já falei, as redes sociais, né? Você pode solicitar via e-mail o link da fanpage do curso, a professora Gisele passa para você o link, você pode ficar sabendo via Facebook também. O nosso Twitter, repetindo, né, como eu já disse, está aparecendo várias vezes, ressalto, @AquilesJúnior, fala direto com a produção do programa. Não somente esse programa, né, específico de pedagogia, digamos que você queira saber um pouco mais sobre RH, sobre finanças, sobre controladoria, qualquer outro assunto que tenha sido abordado em um outro, né, programa, você solicita o link ali no @AquilesJúnior Twitter e eu passo para você tranquilamente. Professora, dando sequência, EAD, semipresencial e presencial. O aluno ou a pessoa que está assistindo agora pode pensar assim, tá, e como que funciona em relação ao diploma? Qual é o tempo médio do curso, né? E o diploma?
é o mesmo para todos, vale da mesma maneira, porque costuma-se pensar que um vale mais, outro menos, né? A questão do ensino à distância, até um tempo atrás eu percebi um certo preconceito em relação ao ensino à distância. Isso. Hoje, eu particularmente trabalho bastante com isso, tenho percebido que algumas empresas têm um preconceito positivo, que é o conceito pré-estabelecido, positivo, ou seja, se o aluno é oriundo do ensino à distância, ele é autodidata, ele é proativo. Essa é a percepção agora. Está ficando bom para quem faz curso à distância, é o que eu percebo. Mas esse aluno que estiver, ou essa pessoa, nós chamamos no marketing de prospect, possível aluno, possível consumidor de um produto, que está pensando em iniciar no curso de pedagogia. Ele deve estar em dúvida em relação ao seu diploma, né? Como é que sai? É igual? Tem uma diferença? O peso e o tempo médio de curso? Isso é uma dúvida que todos os nossos alunos têm, né? O meu diploma, eu fiz o curso Pedagogia EAD, é diferente do meu curso que eu fiz presencial. Em nível de certificação e diploma, não existem diferenças, né? Inclusive, no certificado do aluno, no diploma, não aparece a modalidade que ele cursou. Então, ele cursou licenciatura em pedagogia, independente das estratégias de ensino que ele teve naquele momento, né? Então, o certificado é nacional, né? As disciplinas que os alunos têm nas três modalidades são disciplinas que seguem uma legislação nas três modalidades, seguem as diretrizes curriculares, né? Claro, cada um com a sua especificidade, mas todos valem, né? Todos são cursos, as três modalidades é um curso de pedagogia, né? Então, o que muda é o perfil do aluno. Então, às vezes o aluno se adapta mais ao estudo EAD, ele é mais autônomo, a questão do tempo. Às vezes ele se adapta mais ao semipresencial, em que ele vem algumas vezes para a instituição, outras vezes ele faz atividades à distância, né? E outras vezes o aluno ele prefere, né, cursar presencialmente todas as disciplinas e ter todos os atendimentos presenciais, né? E muito se engana quem pensa que se eu fizer um curso EAD ou semipresencial é um curso mais fácil. Não muda a questão de dificuldade, né? As três modalidades exigem muito desse nosso aluno, exigem, né? Mas não existe curso fácil, digamos, né? As três modalidades exigem dedicação, estudo, como todos os nossos cursos da Uninter. Esse pensamento de que o curso à distância é o mais fácil, eu tenho percebido bastante na coordenação do curso de marketing, por exemplo. Muitos alunos entram achando que, não, a distância, né, 2 anos, curso de tecnologia, passa rápido, fácil. Só que o aluno tem que ler o livro, né? Principalmente no curso à distância, porque no presencial você tem que ler, mas tem um professor ali do lado, né? Você pode chegar mais próximo, se bem que eu tenho uma relação muito próxima com os alunos, com as redes sociais principalmente, lá no curso de marketing, mas eu percebo que muitos entram achando que, né, é molezinha, desapel, como tinha antigamente na propaganda. Não preciso ir para aula, então não preciso estudar, negativo. Se o cidadão não fizer a leitura do livro, lá no marketing são 24 livros que ele recebe, se não fizer a leitura de cada livro na sua fase, ele simplesmente fica empacado e não avança. Mas isso é bacana. Imagine um curso de graduação onde no final desse curso você terá lido 24 livros. Então, assim, dificilmente um curso de graduação presencial tem essa, né, estou falando ler mesmo, com exercícios. Os livros são feitos com linguagem chamada de linguagem dialógica, ou seja, conversa com o aluno, é tudo muito bem preparado. Chamo agora um pequeno intervalinho, voltamos já já, não vai embora, tem mais coisa depois. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa,
tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos então para o nosso segundo bloco do programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles, né? Estamos aí há um certo tempo na condução do programa e cada edição com um tema específico. Hoje, como você já sabe, está acompanhando, o tema é pedagogia. E eu estou aqui explorando, né, os conhecimentos da coordenadora, professora Gisele. Professora, o programa é sobre tendência. Nós queremos saber aqui, até essas perguntas, elas chegam muitas vezes por redes sociais, e-mails, o próprio Twitter, uma ferramenta muito utilizada pelos alunos, pelos nossos telespectadores, né? Uhum. Esse programa vai para o Brasil inteiro. Como está o mercado de trabalho hoje para quem acaba se formando em pedagogia? Tá, eu me formo em pedagogia e agora vou lecionar, vou trabalhar com consultoria, empresas. Eu, particularmente, estou fazendo um curso de pedagogia empresarial, uma pós-graduação em pedagogia empresarial, que eu entendo, eu estou participando porque eu considero necessário para as minhas palestras em empresas. Então, assim, eu tenho uma necessidade específica, eu vou lá, faço uma especialização. No meu caso, estou participando de pedagogia empresarial. Quem faz pedagogia na graduação vai ser o quê? Vai trabalhar com o quê? Como está esse mercado? Então, só retomando um pouquinho da pergunta anterior, né, para a gente não perder o fio aqui, o Aquiles havia perguntado quantos anos, né, qual é o tempo de duração do curso de pedagogia. Então, o curso tem 4 anos, né, aqui na Uninter, qualquer das 3 modalidades que o aluno escolha, o curso tem 4 anos. Né? E em relação ao mercado de trabalho, hoje em dia, né, com as grandes mudanças, avanços tecnológicos, a pessoa, né, o aluno que se forma no curso de pedagogia, há um tempo atrás o foco principal ainda era o foco escola. Né? Hoje em dia o campo ele se abriu mais. Né? Então o pedagogo ele tem outros ambientes que ele pode atuar, né, devido aos conhecimentos que o curso da Uninter proporciona. Então hoje em dia o aluno ele é preparado para, a nível de docência, trabalhar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, isso enquanto docente. Né? No ensino médio, no curso de formação de professores, que hoje em dia, né, é o antigo magistério, hoje em dia conhecido como curso normal de nível médio. Então, as disciplinas pedagógicas desse curso, metodologias de ensino, o profissional formado em pedagogia pode atuar, né, isso em nível de docência. O curso prepara também o aluno para a área de gestão escolar.
Então, o profissional pode atuar como pedagogo nos mais diferenciados níveis de ensino, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, ensino médio, até no ensino superior, como coordenador pedagógico. Abre-se essa possibilidade, né, dessa atuação pedagógica em nível de escola, né, em nível de educação. Além de também atuar na área de gestão, como direção de escola, gestão da própria instituição escola, né, aí a nível público ou instituição particular em geral. Só que hoje em dia abre-se mais possibilidades além da escola, né? Mesmo que o foco principal seja a educação, o pedagogo ele hoje encontra-se em empresas, que eu digo muitas vezes até em hospitais. Hoje nós temos o pedagogo, então nós temos aquelas crianças, né, que ficam internadas por muito tempo, eles não podem perder aquele acompanhamento escolar. Então, hoje em dia nós temos em muitos hospitais o pedagogo atuando nesse sentido. Nós temos o pedagogo em ONGs, nós temos hoje o profissional formado em pedagogia atuando com consultoria pedagógica, atuando na educação à distância, na produção de materiais didáticos. Então, abriu muito as possibilidades de trabalho do profissional de pedagogia hoje em dia. Dentro do que a professora falou, eu penso aqui uma coisa que está muito em evidência, que é a questão dos concursos, a chamada carreira pública. O curso de pedagogia, não só da Uninter, mas o curso de pedagogia em si, ele prepara para esse mercado? Como que é a relação hoje das universidades, em especial, no caso, que a professora coordena os cursos, que a professora coordena no curso da Uninter, em relação às carreiras públicas? Existe uma preocupação ou isso passa longe? Não. Existe uma preocupação, né, em preparar esse aluno para qualquer tipo de situação dentro da área de educação que ele possa vir atuar aí futuramente, né? E o grande foco aí que nós temos dos nossos alunos, que a gente tem em pesquisa, né, com os egressos, é a questão de concurso público, né? Então, nós temos um grande índice de aprovações em concursos, né, para professores da área pública, que a gente tem como registro, e além disso o curso prepara pensando, os cursos em geral pensando, porque as diretrizes curriculares, elas já estão, né, as disciplinas do curso já estão de acordo com as diretrizes, e o que geralmente cobra-se em concursos, levando em consideração as perguntas aí da área de educação, é o que está relacionado com as diretrizes, né? Além de conhecimentos gerais, o que envolve na área. Então, o curso ele prepara nesse sentido, ele tem disciplinas que se relacionam a esse tipo de conhecimento, tem disciplinas que se relacionam aos conhecimentos gerais, também que faz essa ponte do aluno com o conhecimento, e além disso todas as questões que nós elaboramos, né, aqui se for pensar em questão da própria Uninter, as questões de prova, tanto discursiva como objetiva, elas já estão num padrão, né, de concurso, né? Nós temos provas objetivas que o aluno acaba acostumando e lendo sobre esse assunto e tentando entender esse processo, e isso ajuda muito o aluno lá na frente. O que a gente tem hoje também é muita pesquisa e notícia de alunos que passaram em mestrados, né? Não somente em concursos públicos, mas em outras, né, em pós-graduação aí diferenciadas, porque devido aos conhecimentos que ele recebeu no curso de pedagogia, ele chegou a níveis mais, digamos, superiores aí de educação, mais avançados. Muito bem. Eu sempre costumo falar aqui no programa da importância do especialista generalista. Veja que existe uma preocupação não somente em formar o pedagogo em si, né, o pedagogo no geral, mas é um pedagogo com uma visão um pouquinho mais mercadológica, um pedagogo que vai além da sala de aula, né, que nós percebemos nesse sentido. E com base nisso, né, nós sabemos que o aluno, ele terminou o curso, o aluno, a aluna, terminou o curso de pedagogia, e se ele não fizer algum tipo de curso de extensão, de pós-graduação, ele está fora do mercado. Claro, ele tem que estar atento, mas efetivamente, se a professora pudesse fechar essa entrevista dando algumas dicas da importância de se realizar uma pós-graduação, né?
Quais seriam essas dicas e qual é essa grande importância? Porque quando eu falo assim, eu costumo falar que o mercado é super exigente nesse sentido e você tem que fazer, ponto, não é uma coisa questionável, né? Se você não fizer, o concorrente faz e vai ter o benefício em relação a isso. Mas na visão da coordenação de pedagogia, qual é a grande importância para se realizar uma pós-graduação? Na verdade, esse aluno não pode parar, né? Eu sempre falo para os meus alunos isso. O conhecimento, ele está assim em grandes transformações. Então, ele transforma e se retransforma a cada momento e nós precisamos acompanhar essa evolução, né? E pensando no mercado de trabalho, no que se exige hoje, nós precisamos acompanhar. Então, muitas vezes o aluno está lá na graduação, nossa, ainda faltam 4 anos para eu terminar o curso, né? O que a gente fala, né? Mesmo que só faltem 4 anos, você não vai poder parar nesses 4 anos. Você precisa estar atualizado. Então, você precisa continuar. E continuar de que forma? Após uma graduação, fazer cursos de extensão, é a formação continuada. O profissional da educação, ele precisa estar dentro de uma formação continuada. Então, são cursos de extensão, cursos de pós-graduação, né, que você pode realizar aí depois do curso de graduação. Hoje em dia nós temos também cursos de pós-graduação nas várias áreas aí da educação. Então, se a pessoa, de repente, fez o curso de pedagogia e ela se encontrou mais trabalhando com a educação infantil, por exemplo, ela pode aprofundar mais os seus conhecimentos fazendo uma pós-graduação em educação infantil. De repente, ela se identificou mais com os anos iniciais do ensino fundamental. Então, ela pode aprofundar mais os seus conhecimentos realizando uma pós-graduação em alfabetização e letramento, por exemplo, né? E assim por diante, em magistério superior, se a intenção é se dedicar ao ensino superior, né? A ser docente do ensino superior futuramente. Então, existe aí uma grande importância de continuar os seus estudos, mas saber também qual linha e qual caminho você quer seguir na sua carreira. Aí a importância de escolher o curso que vem ao encontro das suas expectativas, né, e da sua formação profissional. Muito bem. Bom, o que dizer mais, né, depois de uma aula sobre, né, tendência na área da pedagogia. Temos aqui então, a oportunidade de tirar algumas dúvidas, lembrando os contatos, né, através do e-mail, Twitter, as redes sociais, o próprio site, ou seja, não vá dormir com dúvida. Se você está pensando assim, que 4 anos, que é o tempo médio do curso, é muita coisa, não esqueça, o tempo vai passar de qualquer maneira, né, professora? Fazendo algum curso ou não, o tempo passa. Então, aproveite da melhor maneira esse tempo. Já dizia lá o Senhor dos Anéis, né? Cabe decidir o que fazer com o tempo que nos é dado, né? Que é uma frase do filme Senhor dos Anéis. Professora, muito obrigado pela participação, foi bem bacana. Vamos ver se nós marcamos aí na sequência uma segunda parte, né? Entrevista 2, a missão, né? Para complementar algumas coisas que possam ter ficado mais superficiais. Foi muito bom mesmo, obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Finalizamos então mais uma edição do Tendência e Mercado. Nos encontramos na próxima. Não esqueça, gentileza gera gentileza. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.